tínhamos conversado ainda pessoalmente, só pela coletiva via verdade. online, né? Na primeira passagem do senhor aqui. O que te fez voltar ao clube, aceitar o convite de volta? E também falar um pouquinho sobre esse desafio de ter que montar um time na corrida, com valores menores do que se imaginava em termos de contratação. Como é que está se vendo isso? Não falando de nomes de atletas, mas a busca, por exemplo, de quê? Para que se tenha um time em condições de disputar e também um pouco do aproveitamento da base, que entra a base nesse processo. Tá. Boa tarde a todos. Bom, obrigado pela presença. Nós tivemos uma passagem, um período muito curto aqui, inclusive até para uma aproximação maior com vocês, né? No sentido de a gente conversar, a gente sabe que para a gente chegar ao nosso torcedor, né? Vocês são um trabalho fundamental e isso é uma das coisas também que vocês podem ter absoluta certeza, a gente vai fazer o máximo possível para facilitar o trabalho de vocês, né? que para nós é extremamente interessante. Mas apesar de ter sido um período curto, evidente que a gente já conhecia o clube por vir jogar contra ou por acompanhar, mas esse período ficou marcado assim por conhecer mais profundamente a sua estrutura, as pessoas que estão trabalhando aqui e eu fui tratado assim com um respeito muito grande e conhecendo melhor o clube, a sua estrutura, né? Agora desse lado aqui, me surpreendeu positivamente, né? É um clube que hoje tem uma das melhores estruturas do interior do nosso estado e evidentemente tem que aproveitar melhor isso, né? Esse potencial. Então assim, boas condições de trabalho, tá? Para todos os profissionais, não só para mim, mas para todos os profissionais. Uma diretoria que a gente vê que está muito engajada, um clube que tem uma margem de crescimento muito grande. Então assim, todo treinador, no meu caso, gosta de trabalhar nesse tipo de ambiente. E agora nós vamos ter mais tempo dentro desse processo. Lógico que o que atrai, além de tudo isso que eu falei, o jogar o ano inteiro, e aí tem que ressaltar, a gente sabe da dificuldade dos clubes de jogar o ano inteiro, né? Esse é um processo que o interior do estado começou a pensar mais, a gente fica super contente com Ipiranga, com São José, já tá eu acho que os campeonatos regionais eles estão cada vez com menos visibilidade, não digo importância, mas hoje quem não tiver em competição nacional está fora né? E eu acho que isso é um grande passo. E o outro que é fundamental também, Rogério, tu é treinador profissional, é categoria de base, né? De buscar acrescentar agora sub-19 e tal. Então, quando você faz uma escolha, não é um motivo só, né? Como eu falei assim, eu não sou um treinador de série D, embora já tenha participado com acesso. Eu não sou treinador de série C, de série B, eu sou treinador de futebol, eu sou especialista em futebol. Eu não sou da divisão de acesso, embora já tenha conquistado 2 acessos aqui no Rio Grande do Sul. Eu não sou da primeira divisão, embora tenha sido 2 vezes campeão do interior, dirigindo as equipes. Eu sou especialista em futebol. Eu gosto como profissional de trabalhar em bons ambientes, bons lugares, e principalmente com a ideia de, olha, ali existe uma margem de crescimento. Tudo isso se juntou. E agora especificamente da competição que nós vamos disputar, realmente nós vamos precisar assim, de um trabalho muito forte, porque não existe uma base que está jogando nos últimos 2 anos ou que tenha jogado no estadual e permaneceu. Então isso é um ponto que não é a nosso favor. Não existe muito tempo, porque talvez éramos já para estar treinando, já com o grupo formado e treinando, né? Falta menos de mês para a competição, a gente observa os nossos adversários já treinando, né? E não tem, nesse momento, assim, um grande aporte financeiro. Bom, você tem todas essas coisas contra, mas você pode contratar jogadores até de outras divisões. Mas mesmo assim, eu acredito que pela organização do clube, pela comissão técnica que trouxe,
eu acredito, e com muito trabalho, a gente está chegando aí muito cedo e saindo tarde da noite, a gente vai tentar reverter esse processo. Eu não poderia deixar de aproveitar, Dedé Maravilha, Rádio Maravilha, Zimmermann, quando você foi anunciado novamente agora pelo gerente de futebol, Luiz Fernando, houve muitas críticas, até mesmo alguns torcedores perguntaram, ele estava, foi embora, algo que ficou no ar e não foi explicado também pela direção da sua saída e a continuação do Papa, né? Como é que foi essa negociação de volta? Realmente o que aconteceu? O que se passou? Claro, pelos méritos você retorna para o time numa disputa nacional que tomara que dê certo. Claro. Não, eu não vou aprofundar muito a saída porque a razão principal foi de ordem particular. E quando eu digo particular, eu fico assim, pô, como assim particular, né? Porque a situação ela é quase mundial. Eu não quero aprofundar porque é questão familiar e não é... Então, assim, foi muito intenso. Tanto é que o clube estava gostando que a continuidade com o Papa e com toda a comissão técnica era justamente isso, porque se viu, se não em resultado, naquelas 3 partidas em 8 dias, se viu uma evolução da equipe. Principalmente o jogo contra o Caxias, São Luís, quando a gente jogou com o São Luís, ele era o 2º colocado na classificação geral, e o 2º tempo contra o Novo Hamburgo. Então a direção achou por bem manter aquele trabalho. Eu sempre deixei claro, e vou deixar claro mais uma vez, que o Papa é treinador, então, e ele vem como assistente, mas na verdade são 2 treinadores. Ele vem como assistente e ele permanece agora pela relação que eu tenho com ele. Foi meu atleta, já trabalhou nessa função comigo, né? Mas ele tinha uma experiência muito, muito boa no Brasil de Pelotas, que é um dos grandes clubes aqui do estado também. Então a gente percebeu que aquele período que foi curto não deu para desenvolver um grande trabalho, e nada como um início de uma nova competição, né? Porque tudo é um processo, né? O esportivo, ele, embora tenha tido insucesso na competição, acontece. Isso aconteceu com o Grêmio, com o Inter, com o Corinthians, com o Cruzeiro, assim como o processo de ter sido... Nós vamos disputar uma competição porque direção, comissão técnica e atletas anteriores à nossa vinda ganharam dentro do campo a condição de jogar Copa do Brasil e Série D. Entende? Isso tem que ser ressaltado, né? E é um processo que a gente tem um pouco mais de tempo. A gente percebeu no pouco tempo que ficou junto que existe muita afinidade entre o clube e a maneira como a comissão técnica pensa, né? E é isso, a partir de agora, que nós vamos fazer. Boa tarde. Boa tarde. Pedro, Rádio Grupo RSCom. Prazer. Prazer é meu. Eu quero dizer assim, que ficar muito feliz com esse teu retorno, mas a pergunta é a seguinte: já vem junto contigo o projeto, que sabe a tua capacidade, um projeto a longo prazo ou é apenas uma competição? Perfeito. Por isso que eu te falei até na categoria de base, né? Eu acho assim, independente do tempo que o treinador fica, ele tem que imaginar que vai ficar anos, né? Todas as ideias têm que ser assim, tem que ser pensadas assim, né? Categoria de base, daqui a pouco o clube buscar uma identidade de futebol, um modelo de futebol, não feito pelo treinador, e sim pelo clube, que até nas escolhas das novas comissões técnicas, na continuidade do trabalho, na escolha dos atletas, né? Que a cada ano não recomeça. Eu não estou falando do esportivo, estou falando do futebol de uma maneira geral. A gente tem essa ideia. O que a gente percebe aqui que é um clube que tem como fazer projeção por mais de uma temporada, né? Pela estrutura que oferece e tal, pelas ideias, Então a ideia sim é fazer um trabalho a longo prazo, independente dos nomes, calcular a longo prazo, onde um esportivo quer estar daqui a 2 anos, onde quer estar há 5 anos, porque na verdade passa muito rápido. Eu vou dar um exemplo de um trabalho que vocês acompanharam. 2013, eu estava ali no Brasil de Pelotas, e o calendário do Brasil de Pelotas, era divisão de acesso, que eu digo que é a 2ª divisão. O pessoal fala assim, mas para mim é a 2ª divisão. Tem primeira e 2ª divisão, tá? Não vão ficar... E
nenhuma série em Brasileiro, 2013. Pois bem, passou 3 anos, 2013, 2014 e 2015, 3 anos. O calendário após esses 3 anos era primeira divisão do estado e série B de Brasil em Campeonato Brasileiro, em apenas 3 anos. O que é 2 anos, 3 anos para o futebol? Nada. Então eu não vejo nenhum clube acertar se ele não pensar a longo prazo. Evidentemente que existe o pensamento sobre a Série D, que tem que ter aproveitamento, até porque se não tiver aproveitamento vai ter que reconquistar o direito de jogar a Série D, né? Mas não tem como fazer paralelamente um trabalho pensando em mais tempo. Inclusive, aí entra categoria de base, né? Para chegar a um determinado momento, e não tem como dizer quanto tempo, o maior número possível de jogadores formados no clube até para ter identidade. Então assim, as ideias evidentemente são boas, todo mundo sabe disso, isso que eu estou falando não é novidade para ninguém, para nenhum clube, para nenhuma divisão. O mais difícil é colocar em prática. O campeonato começa agora no mês de junho, para a apresentação dos novos atletas já logo em seguida? Nós estamos decidindo talvez até um pouco mais adiante, algumas horas depois que eu estou conversando com vocês, a gente vai definir a abertura. É evidente que vai ser um número pequeno de jogadores, não nos preocupa, pode ser 2, 3, 4, 5, não nos preocupa, porque o primeiro dia que a gente vai treinar, não interessa se tem 15, 20 ou 5. O que interessa é que esses jogadores, essa quantidade, se é 5, se é 10, se é 15, a gente tenha certeza que fez uma boa contratação. A gente tem que ter certeza que aqueles jogadores que se apresentarem, independente do número, tenham sido boas escolhas visando a competição. Alguém do grupo anterior fica? Foi-me passado, hoje, uma certeza só, que é o Rafael Dumas, que já tinha feito um contrato. Quando ele chegou, até porque eram só 4 partidas, fez o Rafael Dumas. Por enquanto, evidentemente, que tem muitos jogadores encaminhados, mas eu só acho que o jogador está no clube quando assina, né? Ô, Silvio, a gente sabe que é inegável, né, o seu trabalho em competições de nível nacional, né? Você falou que não é treinador de Série B, Série B ou Série C, mas é inegável que você fez um ótimo trabalho no Brasil de Pelotas, conquistando o acesso da Série D para a Série C, depois da Série C para a Série B. Essa é a sua experiência, né, em fazer muito com pouco, porque o Brasil de Pelotas também tinha uma condição financeira abaixo dos demais adversários, né? Hoje no esportivo você tem essa limitação financeira, né? E apesar disso, né, é possível sonhar talvez com acesso, fazer uma campanha que possa mudar a trajetória do esportivo nesse ano, que ficou até então, né, marcada por esse rebaixamento? Sim, perfeito. Eu te diria que a diferença lá é que nós mantivemos, quando a gente jogou a Série D foi em 2014, só que naquela época a classificação para a Série D era no mesmo ano. A modificação agora para os clubes se planejarem é você conquistar a vaga para a Série D no campeonato estadual e jogar no ano seguinte. Então a diferença lá é que o time subiu de divisão com uma equipe e jogou a primeira divisão com a mesma equipe. Conquistou o campeonato do interior e no mesmo ano iniciou a Série D com a mesma equipe. Então a diferença é que existia uma base. Isso que a gente estava falando anteriormente, o trabalho de continuidade. Nós não temos isso. Mas nós vamos ter que encontrar outras situações, como estrutura, como acertar nas contratações, né? Porque os valores, realmente os valores são muito parecidos. Se você pegar 64 equipes numa Série D, a grande maioria não são valores muito altos, né? Então, quem é que tem vantagem? Quem tem a base, quem já começou há mais tempo a treinar, né? Ou que tem poder financeiro. Nós não temos nenhuma dessas três, é um ponto forte nosso, mas aí nos obriga a sermos mais inteligentes, a trabalharmos mais, e essa é as experiências que se tem nesse tipo de competição, o contato que se tem com atletas. Por isso que é importante também, quando você vem para um clube, esse clube oferecer boas condições, porque isso atrai jogadores.
Então não é a situação ideal, realmente não é, né? Mas eu digo que tem que se ressaltar hoje, embora todas as dificuldades, é confirmar a participação. Eu sei que tu acompanhou bastante isso, né? Todos vocês acompanharam bastante como foi difícil dizer, olha, nós vamos participar, né? Porque envolve uma questão financeira grande, mas eu acho que essa é a primeira coisa. A partir daí, essa tem que ser a nossa motivação. Zimmermann, a formatação da lei, a gente sabe que muitos treinadores têm os tais luxos, que a gente diz, né? Sim. Isso eu tive um problema agora, com isso, que trouxe muito jogador que já estava com técnico há mais de 10 anos. É óbvio que numa situação como essa, em que se tem que correr contra o tempo, contra o valor financeiro, tu também deve ter os teus jogadores de confiança, como se diz, né? Para essa A palavra confiança é melhor do que bruxa. Mas eu falei a questão No popular, mas para aí mesmo. É verdade, é verdade. Para esse momento de emergência, eu fiquei sabendo que vocês tiveram reunidos em Porto Alegre, que vocês tentaram uma contratação de jogadores em que os valores que o clube estava oferecendo, que os jogadores estavam pedindo estão muito distantes, né? Então, ao invés de contratar 20, vão se contratar 12, 13, 15 com um valor menor. Certo. Sabe? Então, esse jogador já tem em mente qual é o número de jogadores que vai ser contratado e também o número de jogadores da base. Formou-se agora Perfeito, sub-20, perfeito, né? perfeito. Vai disputar o Gauchão Sub-20, que serão incorporados ao clube. E para ti, quanto tempo é óbvio que treinamento tem que ter pelo menos 30 dias? Não vai ter isso. Qual é o tempo mínimo que você pode ter de treinamento para enfrentar o Rio Branco, que também está na fase, está na zona do rebaixamento lá no Paraná, mas é o primeiro pessoal do clube fora de casa? Tá bom, vê se eu me lembro de todas, né, as perguntas aí. Vamos começar com a... É que assim, ó, existe evidentemente... todo treinador tem jogadores que já trabalharam em outros lugares. Isso é uma economia de tempo diante das circunstâncias. Fica à vontade. Eu falo do Leandro Leite, que é um cara que você conhece bem, que é um cara que tem toda a experiência do mundo para comandar um setor importante do time. Sim, que é um sim. Ele é um Leão Chácara, né? É um protetor. E está entre os nomes, por exemplo, é muito caro também. Enfim, mais uma coisa. Não, como eu estava dizendo, assim, às vezes tem jogadores de confiança, mas tu tem que ver se o pessoal deu retorno, né? Teve um processo lá que eu falei que o mesmo jogador, os mesmos jogadores que jogaram a divisão de acesso de 2013, eles estavam jogando 2017, 2018 a Série B de brasileiro. Mas aí é mérito deles que evoluíram. Porque às vezes uma boa contratação não é só o jogador que vem de fora. Uma boa contratação, às vezes, é aquele jogador que já está no clube, ele progredir, ele se tornar um jogador melhor, entende? Só que as últimas 5 temporadas, tá? A última foi uma escolha minha jogar a Série C de Canadá, porque me interessava abrir mercado no Nordeste. E eu fui para João Pessoa, para o Botafogo da Paraíba, certo? Mas as últimas 4 anteriores a essa foi Série B de bola, B de Brasil. Então, os jogadores que trabalharam comigo nas últimas temporadas, hoje, financeiramente, eles são jogadores de Série B. Isso não quer dizer que amanhã, depois não possa vir um outro, mas eles estão num outro patamar financeiro, entende? Então, assim, seria inviável, que os valores são muito diferentes e a grande maioria já empregado, né? Isso não quer dizer que não possa acontecer, né? Então tem essa diferença, assim, que as minhas participações em anos anteriores estava num outro processo, né? Num outro processo. Depois, enquanto jogadores, aí não é o caso nem daqui, que tem poucos, e eu falo de futebol de uma maneira geral. Eu gosto de trabalhar com um grupo menor, grupo pequeno. O que é um grupo pequeno, na minha opinião, em futebol? 2 jogadores por posição e mais 3 goleiros, vamos supor, né? Porque eu acho que você desenvolve melhor o jogador. Você tem muita gente,
e ficam muitos jogadores sem ser aproveitados. Eu acho que quem está no vestiário treinando, ele tem que ter a ambição que ele possa ser convocado. Ele tem que jogar, ele tem que participar, entendeu? Agora, depende muito também se você consegue contratar jogadores que atuem em mais de uma posição. Se você contrata um jogador que atua em 2, 3 posições, então você aumenta as opções para o treinador sem aumentar o número de atletas. A outra situação é ter categoria de base. Mas vê bem, não é porque fez a sub-19 que já tem jogadores aptos a jogar no profissional na Série D. Isso eu não sei, vai depender dos jogadores, mas para mim categoria de base é um processo mais demorado. Se formar uma sub-19 agora e em seguida tiver 5, 6 jogadores que possam jogar no profissional a alto nível, tem alguma coisa errada. Então deu muito, porque não é assim que funciona, né? Senão todo mundo faria isso. Normalmente você começa um trabalho, a sub-19 está sendo feita para aquele pessoal que vem da sub-15, sub-17 não ter falta de continuidade, não ficar um espaço grande, né? Mas a gente tem que ter um pouquinho de calma. Mas ela vai ser aproveitada não só em treinamentos, né? Até porque no início não vão ter muita gente, mas eu acho que é importante, às vezes você pegar um jogador que tem, levar numa viagem, mesmo que ele não jogue, pegar experiência, esse contato vai ter. Agora, se vai ser aproveitado, tomara que seja um número alto da base, mas eu não acredito numa base que forma agora e um mês já está produzindo jogadores para o profissional. Você é um cara que tem muito trâmite no Inter do Grêmio, já trabalhou? Sim. Esses jogadores que estão estourando idade, que são pouco aproveitados, que estão no time de transição ou vindo na categoria de sub-19, sub-20, interessa ao clube pegar essa parceria, como teve no ano passado aqui, com 3 jogadores do Grêmio que vieram para cá. Sim. Não jogaram, mas enfim estiveram aqui para buscar essa questão até da falta de recursos. Não, sim, é que assim, ó, cada assunto desse, a gente pode falar 2 horas só sobre esse assunto, só aprofundar muito sobre. Não, mas é assim, interessa a qualquer jogador que venha e ajude. Você citou mesmo agora, veio 13 e não jogaram, porque as equipes elas estão cada vez diminuindo mais. Umas tinham sub-23, já estão parando, né? Já está baixando para sub-20, né? Nem sempre o jogador que está numa estrutura e está ele acha que em seguida ele está no profissional do Grêmio, do Inter, nem todo mundo gosta de sair de lá, fica mais. Então tu precisa conhecer o jogador, conhecer a ambição. Não é porque ele não vai ficar lá que ele serve. Daqui a pouco ele não tem a característica para jogar, a característica da equipe que a gente quer. É uma série de fatores. Agora, evidentemente, com qualquer clube grande, a gente tem a ideia que é um jogador que tem qualidade técnica, né? E a Série D permite colocar jogadores novos, mas não trazer por trazer, né?